Muito bem, pessoal. Continuando o estudo de ato administrativo, nós estávamos vendo as espécies, né? E aí nós vimos os atos normativos, os atos ordinatórios e negociais na última aula nossa. Agora a gente vai ver os chamados atos enunciativos. Os atos enunciativos é aquele ato, né, que certifica ou atesta um fato ou emite uma opinião sobre determinado assunto. Então, não há manifestação de vontade. Por isso que tem autor que contesta, dizendo que ato enunciativo não seria ato administrativo, né? Que ele, na verdade, poderia ser simplesmente um ato material, porque é só expedir ali o documento, né? Ele não manifesta uma vontade no sentido de ter uma repercussão de aquisição, extinção de direito, né? Ele não tem manifestação de vontade, mas a maioria o considera como espécie. Então você lembra, é espécie? Então um atestado de antecedentes criminais que você pega, uma certidão de distribuição, também vai ser considerado um ato administrativo, só que enunciativo. Ou outros chamam ele de meros atos administrativos. Tem gente que usa uma expressão, meros atos administrativos, né? A ideia é assim, que não é um ato lá, né, propriamente dito. Nós temos também os atos punitivos. Atos punitivos são aqueles que impõem sanção aos agentes públicos e aos particulares sujeitos à disciplina administrativa. Então, são atos praticados com base no poder, que a gente já viu, né? Disciplinar. Atos praticados com base no poder disciplinar, onde são impostas sanções aos agentes públicos e aos particulares que estejam sujeitos à disciplina administrativa, não é? Como uma multa. Aí nessa expressão, então isso aqui, por exemplo, interdição de estabelecimento já é um exemplo de manifestação do poder de polícia, né? Que aí haveria essa sanção. É que se você for ver sentido assim, você também aplicaria uma sanção aí aquele que descumpre, né, a medida, a norma que tutela o interesse público em face de uma lesão aí por conta da polícia administrativa. Assim, lembra, o que pode perguntar disso, gente? É fácil. Ato punitivo, ato que aplica a pena, tá? Não tem, assim, muita dificuldade, né? Essa parte agora que nós vamos entrar é uma parte que já cai bastante. E nem tanto esse começo. Você vai ver que vai cair bastante a hora que entrar em revogação e anulação. O que a gente tem que ver em relação aqui agora? Então, vê que você já viu os segmentos aí, as partes que você estudou. O que é ato. Depois, nós vimos quais os elementos que são necessários para a validade do ato. Depois, quais são as características, os atributos, né, que o ato tem. Aí depois, nós vimos aquela parte, como eles são classificados e quais as espécies. Agora a gente precisa ver assim, como o ato é extinto. Como é que morre o ato administrativo? Ele pode ser extinto pelo cumprimento dos seus efeitos. O que é isso aqui? Seria, vamos dizer, uma, entre aspas, né, a morte natural do ato. Né? Seria o quê? Que o ato, ninguém precisou fazer a extinção do ato antes da hora. Ele se extinguiu naturalmente para o que ele estava previsto. Por exemplo, pode se esgotar pelo cumprimento de seus efeitos, pelo esgotamento do conteúdo jurídico, pela execução material,
pelo implemento de condição resolutiva ou termo final. Um exemplo, ó, esse esgotamento do conteúdo jurídico. Uma portaria que concede licença para um servidor, depois que ele já usufruiu a licença e terminou, aquele ato se extingue naturalmente. Ele desaparece naturalmente, porque o efeito dele já acabou, o conteúdo dele desapareceu. Execução material, é aquele ato em que a administração pública, por exemplo, uma ordem de demolição, aí vai lá e pratica o ato material que foi determinado, faz a demolição, o ato vai desaparecer. Ele não tem mais por que existir. E o implemento de condição resolutiva ou termo final pode ser também aquela ideia de você, do ato ser extinto, assim, de se colocar, olha, você tem direito à exploração dessa atividade até tal data. Então, no momento que aquela data se implementar, o ato vai ser extinto naturalmente. Também ele pode ser extinto pelo desaparecimento do sujeito ou do objeto. Né? Como assim do sujeito ou do objeto? Imagine que seja dada uma permissão específica para você montar aquela barraquinha que eu disse barraquinha não, banca de jornal lá. E aí a pessoa falece. Então, como era específico para ele, o sujeito desapareceu, ele vai ser extinto, esse ato. Ou desaparece o objeto, o terreno objeto de uma permissão deixa de existir. Se, por exemplo, há alguma mudança, assim, aquele terreno, por exemplo, vai fazer uma obra pública, vira uma praça. Ele deixa de existir, o que você vai fazer ali para ele continuar tendo? Desapareceu o objeto. Cuidado só em prova, que eu só pus isso aqui que o Celso Antônio usa, isso aqui que está escrito, ó, desaparecimento do sujeito ou do objeto, ele chama de disparição de elemento infungível da relação. Tá vendo? Fala, só para você ver isso aí, tá? Para você ver que elemento infungível que você não pode substituir por outro da mesma espécie aí. Então, você lembra de você ver isso e fala, sumiu o sujeito ou objeto, o ato vai ser extinto. Esse daqui que eles gostam de ficar te perguntando, ó, pela retirada do ato, que entre aspas, vamos dizer, é aquele da morte matada, não é? Que ele vai ser extinto porque o poder público vai encerrá-lo antes da hora. E aí nós temos formas diferentes dessa retirada. Quais são? Nós temos a cassação. Na cassação, o destinatário do ato descumpriu as condições impostas. Então, por exemplo, um posto de combustível que tem a licença de funcionamento, e aí ele tinha que cumprir condições lá de tutela ao meio ambiente. Então, assim, de adequado, fazer o funcionamento daquele posto, ele teria que fazer no subsolo ali todo um procedimento para que os tanques de combustível não vazem, ou se por acaso tiver algum vazamento, eles não consigam atingir um lençol freático que passa perto, ou mesmo ali o solo, né? Então imagina se eles têm medidas a serem seguidas de natureza ambiental aí. Considere que o posto descumpra isso. A partir do momento ele tem licença, fala, eu não vou mais nem ligar para isso, eu não vou fazer nada. Então o poder público pode ir lá e falar, olha, esse ato, a sua licença está cassada. Por quê? Porque descumpriu as condições que deveriam ser seguidas. Caducidade. A caducidade, uma nova norma jurídica proíbe situação antes
permitida e que é objeto do ato. Então, na caducidade, nós vamos ter uma nova norma proibindo uma situação que antes era permitida e que é objeto do ato. O exemplo que gosto de dar nisso daqui é o seguinte. Imagine que tenha sido concedida uma permissão para que um parque de diversões se estabelecesse em um determinado bairro da cidade, lá numa área do bairro da cidade. E ele está funcionando normalmente. E aquele bairro lá, ele é aprovado na lei, no plano diretor da cidade, como uma área mista, que pode ter comércio e residência. Passado um ano que o parque está lá, é aprovada uma alteração, aí muda-se a legislação quanto ao zoneamento da cidade, e aí é aprovado que aquele bairro ele será estritamente residencial. Então o que você vai ter? Antes, imagine, no passado você tinha um ato que foi feito com base na lei que estava vigente naquela época, e aí o ato estava valendo. Aí surge uma nova norma, uma nova lei, e passa a proibir aquela situação que antes era permitida e que era o objeto do ato. Então se fala em caducidade, ou também chamado de decadência, tá? Também chamado de decadência. Então aqui você tem o quê? Você vai ter um ato e posteriormente a esse ato vem uma nova lei, e aí essa lei proíbe o conteúdo, né, desse ato que antes era permitido, aí o ato vai deixar de existir, ele vai, entre aspas, caducar, não é? Vai ocorrer a caducidade. Tá? Então lembra isso, você tem o ato, posteriormente ao ato era legal, feito com base na lei, né? Por exemplo, em 2014, aí em 2015 vem a lei nova e proíbe aquilo que o ato trata. Proíbe uma situação e que a situação antes era permitida e o ato trata dela. Beleza? A terceira aqui é a chamada contraposição ou derrubada. Na contraposição ou derrubada, vem um ato posteriormente cujos efeitos são contrapostos ao primeiro. O exemplo comumente apontado nesse caso é que, por exemplo, tem uma portaria de nomeação do funcionário, aí no futuro vem uma portaria de demissão. Aquela portaria de demissão é um segundo ato e os efeitos desse segundo ato são totalmente contrários, totalmente opostos ao primeiro ato. Então esse segundo ato derruba o primeiro. Isso é a contraposição ou derrubada. Nós temos também a renúncia, em que o beneficiário abre mão do ato destinado a ele, né? Isso que não tem muita, nem perguntam isso. E os dois que caem um monte, que nós vamos falar específico deles, que é a anulação e a revogação. A anulação por motivo de ilegalidade, né? O ato vai ter um vício, vai ter um defeito, mas eu vou explicar isso melhor, pode calmar aí. E a revogação é por conveniência e oportunidade, ou seja, ela é feita já, não tem defeito, não tem vício. É por interesse público, ok? Por interesse público. Bom, então assim, você não faça confusão, porque eles gostam de às vezes fazer perguntinha para ver se você sabe qual é qual deles aí, assim, ó. Isso é cassação, o que que é, né? Então você já anota aí, ó, que o ato pode ser extinto. Então você vai ter cassação, descumprimento de condição.
caducidade ou decadência. A lei posterior proíbe a situação que o ato trata. Contraposição ou derrubada um ato posterior tem conteúdo oposto ao ato anterior. Anulação por vício, por ilegalidade e revogação por interesse público, seja, por conveniência, oportunidade. E aí, para você só não misturar a caducidade e a contraposição, você lembra assim, ó, na caducidade, não confundir os dois, né? Você tem, né? O ato, e aí, depois, no futuro, vem uma lei, e aí essa lei incide sobre o ato, derrubando, por quê? Incide indiretamente, porque o conteúdo da lei passa a proibir uma situação que antes era permitida e que o ato tratava. Já na contraposição, eu vou ter o ato, mas eu tenho o ato número 1 e depois vai ser feito o ato número 2, então não é uma lei. Aí esse ato número 2 que vem e derruba o ato número 1, ok? Aí disso tudo aí, caducidade, contraposição, isso daí ainda cobram mais. Mas o que cobra mesmo, que você tem que saber afiado muito bem, é revogação e anulação, tá? Já entendendo assim, tem gente que usa o termo invalidação. Invalidação sendo um gênero, tendo espécies, a revogação e a anulação. Tem gente que já usa o termo invalidação como sinônimo de anulação. Nas últimas provas, é uma expressão que vem sendo pouco usada. Eles vêm preferindo usar anulação e revogação, simplesmente, né? Até melhor. Mas e o que a gente tem na revogação? Ó, a revogação é a extinção de um ato administrativo, como as outras todas. É a extinção de ato administrativo, só que é o quê? Ó? Extinção de um ato administrativo válido ou dos seus efeitos por outro ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade. Por razões de conveniência ou oportunidade. Então, o que é revogar? Você tem que pensar assim, ó. O que é conveniência por oportunidade que eu falei lá atrás para você? Você lembra? Ó, era aquela história do mérito do ato. Então, e eu faço esse juízo de valor, se é conveniente ou se é oportuno, quando? Ah, quando tem um chamado ato discricionário, certo? Então, para eu praticar um ato discricionário,
eu, agente administrativo, vai ser observado. É conveniente fazer esse ato? É oportuno fazer esse ato? Então, esse juízo é feito no momento de se realizar o ato. Ocorre que passa-se o tempo e no futuro é possível que o que era interesse público antes deixe de ser. O que era, portanto, conveniente antes se torne inconveniente. O que era oportuno se torne inoportuno. Aí, nesse caso, eu preciso desfazer aquele primeiro ato. E essa extinção, ou como tem uns autores uma palavra feia aí que chama desfazimento, né? Esse desfazimento, essa extinção desse primeiro ato, quando o motivo é que o ato não tem problema nenhum, não tem vício nenhum, só se mudou essa concepção do interesse público, chama revogação. Então, naquele exemplo que eu dei do parque ficar no bairro, lembra? Eles pedem, o município não é obrigado a deixar o parque se instalar, mas o município acha, eu acho que é interessante, é conveniente o interesse público, ter lazer naquele bairro e tal, ele autoriza o parque se instalar. Passados 6 meses, eles receberam tantas reclamações dos moradores, dizendo que aumentou o número de furtos ali na região, a sujeira no bairro é muito grande, o parque tem música nele também, faz muito barulho, incomoda toda aquela vizinhança. Então o poder público pode entender, então parece que não foi uma boa ideia. Não é mais interesse público deixar o parque ficar lá. Mas o ato que fez a permissão para o parque ficar lá não tem defeito. Quem fez podia ter assinado, não tem nenhum vício. Só não é mais interesse público. Então, para desfazer esse ato que foi feito antes, a maneira dele, como é um ato válido e o motivo de desfazer é conveniência e oportunidade, a forma é a revogação. Tá? Então, você vai revogar um ato válido. Você vai revogar um ato sem nenhum defeito, que o motivo é conveniência e oportunidade. Por isso, quem que pode revogar um ato, gente? Só o mesmo poder. Porque a ideia é assim, por que o mesmo poder? A ideia é que você não pode entrar com uma ação na justiça pedindo para o juiz, para ele revogar um ato que a administração fez, porque ele vai entrar no mérito, aí ele não tem que fazer isso. Isso é uma coisa própria da administração. Então, nunca se marca que o judiciário, na função jurisdicional, vai revogar ato administrativo de outro poder. Você nunca. Então, não existe ação pedindo que o juiz revogue ato. Não existe. Vamos ver que existe para anular, para revogar. Não existe. Mas também cuidado para não cair em pega aí na prova, porque o judiciário pode revogar os seus próprios atos. Então, imagine que ele faça um ato discricionário, o judiciário, na função administrativa. E aí muda o interesse público, o próprio judiciário vai lá e revoga. Mas ele está revogando um ato que é dele mesmo, que foi feito na função administrativa. Tá? Agora, entrar com uma ação para ele desfazer um ato na função jurisdicional, atuando como órgão julgador, não pode. Então, quem revoga? O mesmo poder. Ou seja, quem fez que vai desfazer. O objeto de revogação, o objeto da revogação, então é um ato administrativo válido, né? Não tem nenhum vício, apenas que ele se tornou inconveniente e inoportuno. Em razão dessa concepção, você também chega numa lógica que você imagina assim, ó. Tá bom, quais os efeitos de se revogar, então, o ato administrativo? Quais os efeitos? Que aí você diz o seguinte, bom, o ato foi revogado hoje. Ele tinha algum vício, algum problema? Não, ele apenas deixou de ser de interesse público. Então, o que se entende é o quê? Que essa revogação, ela não retroage,
ela não volta no tempo para atingir os fatos passados. Ela revogou hoje, publicou hoje a revogação, é de hoje para frente. Até hoje valeu tudo sem nenhum problema. Não retroage os efeitos da revogação. Ela tem aquela, que usa aquela expressão em latim que vocês veem na prova aí, nas provas que vocês fazem, não é? Que ela tem efeito ex nunc. Ex nunc, lembra de nunc, nunca, não retroage, tá? Muito bem. Aí uma questão que se pergunta é o seguinte, o que ocorre se tiver a revogação do ato revogador? Como assim? Imagina, você tem o ato A, aí o ato A foi revogado pelo ato B. E o ato B, por sua vez, foi revogado pelo ato C. A pergunta é assim, o A estava valendo, veio o B, revogou o A, aí vem o C, revoga o B. O A, ele ressuscita, entre aspas, ou não? Essa possibilidade, gente, ela é chamada de efeito repristinatório, quando aquele ato revogado volta a valer em razão da extinção do ato que tinha extinto o primeiro. Então você tem 3 na jogada. Tem o ato 1, o ato 2 e o ato 3. O ato 1 existe, vem o 2, revoga o 1, vem o 3, revoga o 2. O 1, quando ele volta a produzir efeitos porque o que tinha extinto ele sumiu, isso chama efeito repristinatório, chama repristinação. A questão é, isso pode no direito administrativo? Existe uma divergência aí, mas o que predomina é o seguinte, que o ato revogador não tem efeito repristinatório, gente. Não tem efeito repristinatório. Então, quer dizer, ele não restaura automaticamente o primeiro ato revogado. Se a administração quiser, quando com a prática do C, revogar o B e quiser que o A volte a valer, que predomina é que ela deve fazer isso expressamente. Então, ela expressamente deve ter que mencionar, né? Ela expressamente tem que constar que o ato A volta a valer. Ok? Isso é o que a gente tem em relação a esses atos aí. Uma outra consequência da revogação, ó, da noção de revogação, que é o quê? Existem atos que não podem ser revogados. São os atos que são chamados de irrevogáveis. São os atos chamados de irrevogáveis. O que nós temos em relação a isso? Você não revoga ato vinculado, e é uma coisa lógica, você não precisa assim, decorar, você entende, você lembra. Por quê? No ato vinculado, eu faço juízo de conveniência e oportunidade? Eu posso escolher se é conveniente, se é oportuno para fazer o ato ou não? Não posso escolher, posso? Não. No vinculado não tem escolha. Então, como que eu vou desfazer algo falando que não é conveniente se eu nunca pude dizer que era conveniente? Só faz sentido, veja, a lógica da revogação é que algo que no passado era conveniente, agora se tornou inconveniente. Algo que no passado foi julgado que era oportuno, hoje é inoportuno. Algo que no passado foi considerado de interesse público, hoje não é mais. Então não tem jeito de eu desfazer o que eu não fiz. Se eu não fiz esse julgamento, então eu não posso revogar ato vinculado. Eu não posso revogar um ato que já exauriu seus efeitos.
Por exemplo, aquela licença para para tratar de interesse particular, que eu falei da servidora lá. A administração não é obrigada a conceder, mas aí ela concede. Ela fica os 3 anos, aí ela volta. Eu não consigo, porque eu vou revogar isso aí, se ele já produziu os efeitos, já acabou, ué. Eu não revogo os meros atos administrativos, que são os atos enunciativos, certidão, atestado. Até porque eu não faço esse juízo de conveniência neles também. São atos muito simples, né? Eu não revogo atos que integram um procedimento. Por exemplo, a licitação é um procedimento. Eu não posso revogar um pedaço, uma parte dela. Posso revogar o edital, ou eu revogo a licitação inteira, ou eu não revogo. E também eu não posso revogar os atos que geraram direito adquirido, ou seja, os atos que já foram incorporados ao patrimônio jurídico da pessoa. Então, fixando, são irrevogáveis os atos vinculados, são irrevogáveis os atos que já produziram seus efeitos, são irrevogáveis os atos chamados de meros atos administrativos, são os atos enunciativos, são irrevogáveis os atos que fazem parte de um procedimento e são irrevogáveis os atos que geraram direito adquirido. Ok? Até mais.